Sabe aquele momento em que você olha para trás e mal reconhece a pessoa que foi? É assim que me sinto hoje, sentado aqui nesta mesa de mogno do meu escritório, relembrando os dias em que o sucesso parecia uma certeza absoluta em minha vida. Meu nome é Ricardo, e esta é a história de como perdi tudo o que construí em 25 anos de trabalho. Mas encontrei algo muito maior do que jamais imaginei possuir. Era uma manhã de março de 2019, quando estacionei minha BMW X6 na vaga reservada com meu nome, no subsolo do edifício comercial mais prestigioso de São Paulo. O porta-malas estava cheio de pastas com contratos milionários que seriam assinados naquela semana. Ajeitei minha gravata Hermès no espelho do elevador panorâmico enquanto subia para o 28º andar, onde minha construtora ocupava todo o espaço. 250 funcionários me aguardavam, todos dependendo das minhas decisões para colocar o pão em suas mesas. Bom dia, Sr. Ricardo. A voz familiar de Dona Maria, minha secretária há 15 anos, me recebeu com o usual café expresso importado da Colômbia. O aroma forte preenchia minha sala enquanto eu abria as cortinas para contemplar a vista privilegiada da cidade que eu ajudava a construir. Naquele momento tinha 5 empreendimentos de alto padrão em construção, totalizando mais de 500 milhões em VGV, valor geral de vendas. Cristina, minha esposa, acabara de me mandar mensagem sobre a festa de 15 anos que estávamos organizando para nossa filha Beatriz. O buffet mais caro da cidade, decoração assinada por um designer internacional, apresentação de uma banda famosa, nada seria demais para minha princesa. Nossa vida era um comercial de margarina de luxo. Casa no Jardim Europa, viagens internacionais nas férias, colégios caríssimos para os filhos, jantares em restaurantes estrelados. Senhor Ricardo, o pessoal do banco está aguardando para a reunião das 9 horas. Dona Maria me lembrou através do interfone. Apenas acenei positivamente, embora ela não pudesse me ver. Era mais uma reunião de rotina para discutir a liberação de crédito para o novo empreendimento que lançaríamos no mês seguinte. Ou pelo menos era o que eu pensava. Jamais esquecerei a expressão no rosto do gerente naquela manhã. Ele era meu amigo pessoal, frequentava minha casa em churrascos de domingo. Nossos filhos estudavam na mesma escola. Ricardo, precisamos conversar sobre algo sério, ele disse, fechando a porta da sala de reuniões com um cuidado que me pareceu excessivo. O que se seguiu foi o início do fim. Uma sucessão de palavras que pareciam vir de muito longe. Mercado instável, inadimplência crescente, reavaliação de riscos, suspensão de linhas de crédito. Minha mente começou a girar, mas mantive o sorriso confiante no rosto. Afinal, eu era Ricardo Mendes, o self-made man que saiu da periferia de São Paulo e construiu um império. É só uma fase, repeti para mim mesmo naquela noite, enquanto girava o copo de uísque 21 anos em meu home theater. Cristina percebeu minha inquietação, mas atribuiu ao estresse normal do trabalho. Ela estava ocupada demais com os preparativos da festa de Beatriz para notar que algo mais profundo estava errado. As semanas seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Os bancos, antes tão solícitos, começaram a fechar as portas. Os fornecedores, sentindo o cheiro de problemas, passaram a exigir pagamentos antecipados. As obras começaram a atrasar. Os clientes, nervosos com os atrasos, iniciaram uma enxurrada de processos. Eu tinha construído meu império com uma estratégia agressiva de alavancagem. Usava o dinheiro de um empreendimento para iniciar outro, sempre contando com as vendas futuras e com o crédito bancário para cobrir as necessidades de caixa. Era uma estratégia que funcionara perfeitamente durante anos de mercado aquecido. Mas agora, com a torneira do crédito fechada, o castelo de cartas começava a desmoronar. Nas reuniões com a diretoria, eu ainda mantinha a pose de controlador da situação. É só um momento de ajuste, repetia,
mas já não conseguia olhar nos olhos dos meus funcionários. À noite, trancado em meu escritório em casa, as planilhas me mostravam uma realidade cada vez mais assustadora. O buraco era muito mais profundo do que eu queria admitir. Foi numa quinta-feira que tudo desabou de vez. O WhatsApp explodiu com mensagens de clientes furiosos. Uma reportagem investigativa havia exposto a situação financeira da empresa. O título era cruel: Gigante da construção civil à beira do colapso. O telefone não parava de tocar. Fornecedores, bancos, clientes, todos querendo explicações que eu não tinha como dar. Cristina entrou no escritório sem bater, o rosto pálido, segurando o celular onde a reportagem brilhava como uma acusação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela tremeu de uma maneira que me partiu o coração. Foi a primeira vez que permiti que as lágrimas viessem aos meus olhos. Precisamos cancelar a festa da Bia. Foi tudo o que consegui dizer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nossa filha, que passava pelo corredor naquele momento, ouviu tudo. O som do seu choro, misturado com gritos de raiva e portas batendo, seria a trilha sonora das semanas seguintes. Os advogados sugeriam a recuperação judicial como última alternativa, mas eu resistia. Meu orgulho não me permitia admitir o fracasso. Comecei a beber mais do que deveria. Passava noites em claro, tentando encontrar uma saída mágica. Meus cabelos embranqueceram em questão de meses, perdi peso, mal conseguia olhar no espelho. A gota d'água veio quando encontrei Beatriz chorando no quarto. Ela havia sido humilhada na escola, depois que um colega compartilhou uma mensagem chamando seu pai de caloteiro. Naquela noite, ajoelhado no banheiro da suíte, vomitando depois de mais uma garrafa de uísque, percebi que havia tocado o fundo do poço. O processo de recuperação judicial foi anunciado em uma sexta-feira. Os jornais fizeram festa. Ex-amigos sumiram. O clube cancelou nossa mensalidade por inadimplência. Os cartões de crédito foram bloqueados. A escola dos meninos ligou, perguntando sobre as mensalidades atrasadas. Cristina, que sempre viveu no conforto, teve que aprender a fazer contas no supermercado. Beatriz transferiu-se para uma escola mais modesta. Suas amigas de anos sumiram, como se ela tivesse uma doença contagiosa. Lucas, meu filho mais novo, teve que abandonar o time de tênis que tanto amava. A mudança para um apartamento menor foi o golpe mais duro no orgulho da família. Ver os móveis que escolhemos com tanto carinho sendo vendidos a preço de banana, as obras de arte que colecionamos ao longo dos anos sendo avaliadas por compradores oportunistas, tudo isso criou cicatrizes profundas em nosso relacionamento. Eu, que sempre me considerei um homem forte, me vi chorando escondido no banheiro, incapaz de enfrentar o olhar decepcionado da minha família. O peso da culpa era esmagador. Cada sonho destruído, cada humilhação que meus filhos sofriam, cada lágrima que Cristina tentava esconder, tudo era minha responsabilidade. As noites se tornaram um tormento. Deitado no colchão no chão do apartamento alugado às pressas, eu repassava mentalmente cada decisão, cada escolha que me levou àquela situação. O orgulho, a ganância, a necessidade de sempre aparecer como o mais bem-sucedido, o mais rico, o mais poderoso. Tudo isso agora parecia tão vazio, tão sem sentido. Foram meses de um pesadelo acordado. Acordar todas as manhãs e lembrar que não tinha mais uma empresa para dirigir, funcionários para liderar, sonhos para realizar. O telefone, antes tão disputado, agora só tocava com cobranças e más notícias. Antigos parceiros de negócios atravessavam a rua para não ter que me cumprimentar. Uma manhã, enquanto procurava emprego nos classificados, algo que jamais imaginei que faria novamente, encontrei uma carta endereçada a mim na caixa de correio. Era de Dona Maria, minha ex-secretária. Com sua caligrafia impecável, ela não pedia o dinheiro das verbas rescisórias que eu ainda lhe devia. Em vez disso,
Dizia que estava orando por mim e minha família e me convidava para visitar sua igreja. Joguei a carta no lixo. Deus, onde estava Deus quando meu mundo desabou? Eu nunca fui um homem religioso. Claro, frequentava missas em eventos sociais, batizei meus filhos mais por tradição do que por fé. Mas agora, no fundo do poço, a última coisa que eu queria era ouvir pregações sobre castigos divinos. As dívidas se acumulavam, os processos se multiplicavam. Cada dia trazia uma nova humilhação, uma nova derrota. Eu, que sempre me orgulhei de ter as respostas para tudo, agora mal conseguia responder à pergunta mais simples dos meus filhos: Pai, quando as coisas vão melhorar? Foi numa dessas noites de insônia que encontrei a carta de Dona Maria, amassada no fundo da lixeira. Algo me fez alisá-la e ler novamente. Entre as palavras de carinho e preocupação, uma frase saltou aos meus olhos. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Sentado no chão da sala, às 3 da manhã, com aquela carta nas mãos, percebi que havia chegado ao meu limite. Não tinha mais forças para lutar sozinho, para manter a máscara de força que usava desde sempre. Pela primeira vez na vida, admiti para mim mesmo: eu precisava de ajuda. O som do meu choro deve ter acordado Cristina. Ela veio até a sala, sentou-se ao meu lado, sem dizer nada. E pela primeira vez em meses, nos abraçamos sem reservas, sem acusações silenciosas, sem o peso das expectativas não atendidas. Ali, no escuro, éramos apenas um homem e uma mulher tentando encontrar um caminho na escuridão. Talvez devêssemos aceitar o convite da Dona Maria. Cristina sussurrou, como se lesse meus pensamentos. Não respondi imediatamente. O orgulho, mesmo ferido, ainda tentava resistir. Mas algo dentro de mim estava diferente. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero, ou talvez fosse algo maior, algo que eu ainda não compreendia. Na manhã seguinte, peguei o telefone para ligar para Dona Maria. Foram necessários 3 dias de tentativas até criar coragem suficiente para discar o número. Sua voz, do outro lado da linha, tinha o mesmo tom acolhedor de sempre, como se os últimos meses de caos nunca tivessem existido. Domingo às 9 horas, ela disse, me passando o endereço da igreja. Não era um dos templos grandiosos que eu costumava ver pela cidade. Ficava num bairro simples, longe dos circuitos que eu costumava frequentar. Parte de mim ainda resistia à ideia, mas algo mais forte me impelia a dar esse passo. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto descascado do apartamento alugado, percebi que havia chegado ao ponto em que não tinha mais nada a perder. O império que construí havia ruído, minha reputação estava destruída, minhas contas bloqueadas, meu futuro incerto. Paradoxalmente, essa consciência trouxe uma estranha sensação de liberdade. Os dias que antecederam o domingo foram de ansiedade crescente. Beatriz, surpreendentemente, foi a mais entusiasmada com a ideia. Talvez porque, em sua juventude, ainda mantivesse a capacidade de acreditar em recomeços. Lucas, mais reservado, apenas deu de ombros quando perguntamos se queria ir junto. E assim, naquele domingo de manhã, vestidos com as roupas mais simples que encontramos em nosso guarda-roupa reduzido, partimos para o que seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente nossas vidas. Mas essa história de transformação e renascimento, é algo que preciso contar em outro momento. Olhando para trás agora, percebo que aquele Ricardo do início de 2019, com seu terno italiano e sua BMW, estava mais falido do que eu jamais estaria. Falido não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Vazio de significado, preenchendo sua vida com posses e aparências. Eu ainda não sabia, mas precisava perder tudo para encontrar algo muito maior. A vida que eu conhecia havia acabado. O empresário bem-sucedido, o homem que tinha resposta para tudo, o provedor infalível da família. Todas essas máscaras haviam caído. Eu estava nu, exposto,
vulnerável. E, ironicamente, era a primeira vez em muitos anos que me sentia verdadeiramente real. O primeiro domingo na igreja da Dona Maria deveria ter sido um novo começo, mas meu orgulho ferido transformou aquela manhã em mais um capítulo do meu tormento. Estacionei nosso Corolla usado, o único carro que conseguimos manter, 2 quadras antes, para que ninguém nos visse chegando. A igreja era um prédio simples, sem os vitrais e arquitetura imponente que eu associava a lugares de adoração. Dona Maria nos esperava na porta, seu sorriso acolhedor contrastando com meu constrangimento. Escolhi um banco no fundo, querendo me esconder das pessoas que começavam a chegar. Cada rosto que se virava em nossa direção parecia julgar nossa presença ali. Será que reconheciam o empresário falido dos jornais? O caloteiro que destruiu sonhos? O pastor não usava terno de grife nem relógio de luxo. Suas palavras eram simples, diretas, sem a pompa que eu esperava. Falava sobre o filho pródigo, sobre orgulho e humildade, sobre perder tudo para encontrar algo maior. Cada palavra parecia direcionada a mim, como flechas atravessando a armadura que eu ainda tentava manter. Saí dali mais perturbado do que entrei. No caminho de volta, o silêncio no carro era pesado. Cristina tentou comentar algo sobre o sermão, mas cortei a conversa bruscamente. Ainda não estava pronto para admitir que precisava de ajuda, muito menos de um tipo de ajuda que não podia comprar ou controlar. Os dias que se seguiram trouxeram novos golpes. O oficial de justiça bateu à nossa porta com mais uma intimação. Desta vez, era um processo dos ex-funcionários da obra que paralisou em Alphaville. Rostos que eu conhecia, pessoas que confiaram em mim, agora me acusavam de destruir seus sonhos. Uma noite, voltando do supermercado, onde fui comprar apenas o essencial com o pouco dinheiro que nos restava, encontrei Beatriz chorando no quarto. Ela havia sido marcada em posts maldosos no Instagram. Fotos antigas nossas em viagens de luxo, com legendas cruéis sobre nossa atual situação. A escola particular onde estudara por anos havia se transformado num ambiente hostil. Pai, por que as pessoas são tão más? Ela perguntou entre soluços. Não tinha resposta. Sentei-me ao seu lado, impotente. Minha princesa, que eu sempre protegi de tudo, agora enfrentava a crueldade do mundo por minha causa. O peso da culpa era esmagador. Lucas, meu filho de 12 anos, desenvolveu crises de ansiedade. Acordava gritando no meio da noite, com medo de que homens maus viessem nos tirar de casa. O pediatra sugeriu acompanhamento psicológico, mas como pagar? Nosso plano de saúde havia sido cancelado meses atrás. Cristina tentava se manter forte, mas eu a ouvia chorar escondida no banheiro. Ela teve que vender suas joias, inclusive a aliança de casamento que eu havia substituído por uma mais cara em nosso 10º aniversário. É só um objeto, ela dizia, mas ambos sabíamos que cada peça carregava memórias de tempos mais felizes. O Natal de 2019 foi particularmente doloroso. Nos anos anteriores, nossa casa era ponto de encontro da família extensa, com uma árvore gigante cercada de presentes caros. Naquele ano, nos reunimos em volta de uma pequena árvore artificial comprada em promoção. O peru foi substituído por um frango assado. Os presentes eram singelos, comprados com o dinheiro que Cristina conseguiu fazendo bolos para fora. Meus pais, já idosos, tentaram nos ajudar oferecendo suas economias. O pouco que juntaram durante uma vida de trabalho honesto. Recusei. Mas a vergonha de ver meu pai, um pedreiro aposentado, querendo salvar o filho que se gabava de ser um empresário bem-sucedido, me destruiu por dentro. Foi nessa época que comecei a ter pensamentos sombrios. Sentado na varanda do apartamento, no 10º andar, às vezes me pegava calculando a altura. Meu seguro de vida ainda estava válido. Talvez fosse a única forma de garantir algum futuro para minha família. Cheguei a escrever uma carta, explicando que seria melhor assim. Uma noite estava decidido.
Esperei todos dormirem. Bebi metade de uma garrafa de vodka barata para criar coragem. Subi até a cobertura do prédio, as mãos tremendo com o envelope contendo a carta. O vento frio da madrugada paulistana cortava meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu nem percebia que estavam caindo. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de Beatriz. Pai, você está acordado? Estou com medo, pode vir aqui? Aquela mensagem simples, o pedido de proteção da minha filha, me trouxe de volta à realidade. Desci correndo as escadas, joguei a carta no lixo e corri para o quarto dela. Beatriz havia tido um pesadelo. Abracei-a forte, sentindo seu coração acelerado acalmar aos poucos. Vai ficar tudo bem, princesa, sussurrei. As palavras que tantas vezes repeti soando diferentes agora. Pela primeira vez, percebi que precisava acreditar nelas não só por mim, mas por ela, por Lucas, por Cristina. Na manhã seguinte, com uma ressaca terrível e a consciência pesada pelo que quase fiz, recebi outra notícia devastadora. O banco estava executando a hipoteca do apartamento onde morávamos. Tínhamos 30 dias para desocupar o imóvel. Cristina entrou em desespero. Era nosso último bem de valor, comprado anos antes como investimento. Para onde vamos? Ela perguntou, a voz embargada. Não tinha resposta. Todos os amigos que poderiam nos ajudar haviam sumido quando a crise começou. Os parentes não tinham condições de nos acolher. Foi Dona Maria, mais uma vez, quem apareceu com uma solução. Ela conhecia uma senhora da igreja que tinha um pequeno sobrado nos fundos de sua casa, no bairro do Tucuruvi. O aluguel era compatível com nossa nova realidade, embora o local fosse muito diferente dos endereços que costumávamos frequentar. A mudança foi humilhante. Ver os poucos móveis que ainda possuíamos sendo carregados para um sobrado simples, em uma viela estreita, foi como um tapa na cara do meu orgulho. Os vizinhos observavam curiosos, provavelmente se perguntando que tipo de gente éramos. Lucas teve uma crise de choro ao ver seu novo quarto, menor que o closet que tinha antes. Beatriz tentava se mostrar forte, mas vi suas mãos tremendo enquanto arrumava suas coisas. Cristina passou a noite organizando a cozinha apertada, tentando fazer aquele espaço parecer um lar. O bairro era outro mundo. Acordávamos com o som do trem passando próximo, o barulho das crianças brincando na rua, o cheiro de feijão cozinhando nas casas vizinhas. Eu, que sempre vivia em condomínios fechados, agora precisava me adaptar à vida real da cidade. A primeira conta de luz vencida foi outro golpe. Ficamos 3 dias no escuro antes que eu conseguisse juntar dinheiro para pagar. Beatriz tentava estudar à luz de velas, determinada a não deixar suas notas caírem na escola pública para onde teve que se transferir. Lucas desenvolveu medo do escuro, dormindo agarrado a uma lanterna. Foi nessa época que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era de um ex-cliente, dono de uma construtora menor. Ele estava comprando parte dos ativos da minha empresa na falência e queria me oferecer um emprego. Não como diretor ou gerente, mas como vendedor de imóveis na planta. Meu primeiro instinto foi recusar. Eu, que já fui dono de uma das maiores construtoras da cidade, agora seria um simples vendedor, trabalhando para um ex-concorrente? O orgulho gritava em meus ouvidos, mas o som da geladeira vazia era mais alto. O primeiro dia no stand de vendas foi surreal. Usando um terno velho e uma gravata puída, tive que ouvir o treinamento básico de vendas junto com jovens recém-formados. Alguns me reconheceram dos tempos de glória, seus olhares alternando entre pena e satisfação pela minha queda. As comissões eram baixas, mas cada venda significava comida na mesa. Engoli o orgulho e me dediquei a aprender tudo novamente. Eu, que assinava contratos milionários, agora comemorava cada apartamento de 2 quartos vendido como se fosse um império. Em casa, as coisas não melhoravam.
Cristina teve que começar a fazer faxina em casas de família para complementar a renda. Vê-la saindo cedo, com produtos de limpeza na bolsa, me destruía por dentro. Ela, que foi diretora de marketing, agora limpava o chão da casa de estranhos. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei Lucas sentado na escada da entrada, chorando. Ele havia sido humilhado na escola nova. Alguns colegas descobriram nossa história e o chamaram de filho do caloteiro. Tentei consolá-lo, mas que palavras um pai falido pode oferecer ao filho? O pior momento foi quando Beatriz teve seu primeiro período e precisávamos comprar absorventes. Não tínhamos dinheiro nem para isso. Cristina improvisou com pedaços de lençol velho. Ver minha filha passando por isso, algo tão básico que eu não podia proporcionar, foi como uma facada no peito. As noites eram longas, preenchidas com pesadelos e insônias. O medo constante de que algo pior ainda pudesse acontecer não nos deixava descansar. Cada barulho na rua podia ser um oficial de justiça. Cada carta na caixa de correio podia ser uma nova execução. Foi numa dessas noites de insônia que encontrei um velho diário de Cristina. Folheando suas páginas, li seus pensamentos mais íntimos sobre nossa situação. Ela escrevia sobre saudades dos tempos bons, mas também sobre uma esperança que eu não conseguia entender. Entre as páginas, encontrei anotações de versículos bíblicos e orações. Descobri que ela havia começado a frequentar a igreja da Dona Maria sozinha, nas manhãs de quarta-feira, antes de ir fazer faxina. Não me contou nada, provavelmente temendo minha reação. Nas páginas do diário, ela descrevia uma paz que encontrava ali, mesmo em meio ao caos de nossas vidas. Uma entrada em particular me chamou a atenção. Ela escreveu: "Hoje entendi que talvez precisássemos perder tudo isso. Ricardo vivia para o dinheiro, para a aparência, para o poder. Nossos filhos estavam se tornando pessoas vazias. Eu mesma havia me perdido no meio do luxo. Deus, sei que esse caminho é doloroso, mas confio que há um propósito maior." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como ela podia encontrar sentido no meio de tanto sofrimento? Como podia agradecer por termos perdido tudo? A raiva subiu à minha garganta. Fechei o diário com força, me sentindo traído por sua aceitação do que eu considerava uma injustiça do destino. Na manhã seguinte, no estande de vendas, não consegui me concentrar. As palavras de Cristina ecoavam em minha mente. Observava os clientes entrando, sonhando com seus apartamentos na planta, e me via neles anos atrás. O mesmo brilho nos olhos, os mesmos sonhos de conquista, a mesma certeza de que o sucesso era eterno. Foi quando um senhor idoso entrou no stand. Diferente dos outros clientes, não estava interessado em comprar. Era um dos investidores que perdeu dinheiro com minha empresa. Ele me reconheceu imediatamente. Esperei a explosão de raiva, os xingamentos, as acusações. Em vez disso, ele apenas me olhou com uma mistura de tristeza e compaixão. "Sabe, seu Ricardo", ele disse, sentando-se à minha frente, "perdi todas as economias da minha aposentadoria no seu empreendimento. Passei meses com ódio do senhor, desejando sua desgraça, mas hoje, vendo o senhor aqui, percebo que o dinheiro fez de nós dois prisioneiros, o senhor da ganância, eu do ódio." Suas palavras me atingiram de uma forma que nenhuma acusação havia conseguido. Pela primeira vez, enxerguei o rosto humano por trás dos números das dívidas. Não eram apenas processos e execuções, eram sonhos destruídos, confianças traídas, vidas impactadas. Naquela noite não consegui dormir. As palavras do Senhor, as anotações de Cristina, o sorriso sincero de Dona Maria, tudo se misturava em minha mente. Pela primeira vez, comecei a questionar não apenas como havia perdido tudo, mas quem eu havia me tornado no processo de conquistar tudo.
O fundo do poço tem muitas camadas. Descobri. Quando achamos que chegamos ao fim, outro alçapão se abre sob nossos pés. Mas talvez, e apenas talvez, esse seja o único caminho para alguns de nós. Às vezes é preciso perder tudo o que achávamos importante para encontrar o que realmente importa. Sentado no chão do quarto, olhando para o teto descascado, me permiti chorar de verdade pela primeira vez. Não eram lágrimas de autocomiseração ou raiva, mas de um homem que finalmente enxergava sua própria miséria espiritual. O empresário bem-sucedido, o homem que tinha tudo, estava morto. Em seu lugar, restava apenas um pai quebrantado, um marido humilhado, um homem em busca de sentido. Naquela madrugada, sozinho no escuro, fiz minha primeira oração sincera. Não pedi por dinheiro, sucesso ou restauração material. Pedi apenas por paz. Paz para aceitar onde estava. Paz para reconstruir não um império de concreto, mas algo mais significativo. Não sabia ainda, mas aquela noite marcaria o início de uma jornada diferente. Uma jornada não de reconquista financeira, mas de redescoberta pessoal. O problema é que eu ainda não estava pronto para aceitar isso completamente. O orgulho tem raízes profundas, e as minhas haviam sido nutridas por décadas de autossuficiência. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da chuva forte batendo no telhado de zinco. O sobrado tinha várias goteiras e baldes espalhados pelo chão recolhiam a água que caía. Cristina já havia saído para a faxina, deixando um bilhete simples na geladeira. Tem café pronto. Te amo. Aquele te amo me atingiu de uma forma diferente. Depois de tudo que eu havia feito, depois de toda a destruição que causei em nossas vidas, ela ainda era capaz de amar. Como? Por quê? Fiquei olhando para aquele bilhete amassado por vários minutos, as gotas da goteira marcando o tempo como um metrônomo implacável. No trabalho, as coisas pioravam a cada dia. As vendas estavam fracas e meu supervisor, um rapaz que poderia ser meu filho, não hesitava em me repreender na frente de todos. Senhor Ricardo, precisamos bater as metas. Seu histórico não significa nada aqui. Cada palavra era como uma agulha em meu orgulho já dilacerado. Foi nessa época que recebi a notícia que me levaria ao verdadeiro fundo do poço. Um oficial de justiça me encontrou no estande de vendas. Era uma ordem de prisão por apropriação indébita. Alguns investidores haviam conseguido provar que usei o dinheiro de um empreendimento em outro, algo que era prática comum no mercado, mas tecnicamente ilegal. Fui levado algemado, na frente de todos. O supervisor filmou com o celular, provavelmente para postar nas redes sociais. No caminho para a delegacia, vi toda a minha vida passando diante dos meus olhos. Como eu, que sempre me considerei um homem honesto, havia chegado a esse ponto. Cristina conseguiu um advogado através da igreja. Ele conseguiu me soltar após 48 horas. Mas aquelas foram as horas mais longas da minha vida. Na cela, dividindo espaço com pessoas que eu normalmente cruzaria a rua para evitar, experimentei um tipo diferente de falência. A falência da alma. Voltei para casa destruído. O cheiro da cadeia parecia impregnado em minha pele. Não importava quantas vezes eu me lavasse. Beatriz e Lucas mal conseguiam olhar para mim. A notícia da prisão havia se espalhado rapidamente e eles sofreram ainda mais humilhações na escola. Foi quando Cristina tomou uma decisão que mudaria nossas vidas. Sem me consultar, ela aceitou a oferta de Dona Maria para nos mudarmos para uma cidade pequena no interior, onde o cunhado dela tinha uma vaga de zelador em uma escola. Zelador. Eu que já fui dono de empreiteira, agora seria zelador de escola. Não temos escolha, Ricardo, ela disse, com uma firmeza que eu nunca havia visto antes. Precisamos recomeçar do zero. Não pelo dinheiro, mas por nós, pelos nossos filhos. Aqui estamos morrendo aos poucos. Tentei argumentar, gritar, me impor como o chefe da família que já fui. Mas não tinha mais força nem argumentos.
Em uma semana, nossas poucas coisas estavam empacotadas em um caminhão pequeno e deixamos São Paulo sob uma chuva fina e triste. A cidade era minúscula comparada à capital. Uma única avenida principal, uma praça central com uma igreja, pessoas que ainda se cumprimentavam pelo nome. O apartamento de zelador ficava nos fundos da escola estadual. Um conjunto de 3 cômodos simples, mas limpos. Na primeira noite, deitado em um colchão no chão, ouvindo o som dos grilos e o ocasional latido de cachorro ao longe, senti uma angústia diferente. Não era mais a angústia da perda material, mas algo mais profundo. Era como se cada quilômetro que nos afastava de São Paulo também me afastasse da pessoa que eu costumava ser. O trabalho de zelador era árduo e humilhante. Limpar banheiros, varrer pátios, trocar lâmpadas, tarefas que eu jamais imaginei fazer. Os adolescentes da escola às vezes faziam piadas, jogavam lixo no chão de propósito. Eu engolia o orgulho e limpava, cada vez mais consciente de como havia me tornado pequeno. Beatriz e Lucas foram matriculados na mesma escola. Era estranho vê-los entrando pelos mesmos portões que eu limpava toda manhã, mas, surpreendentemente, eles começaram a se adaptar melhor que em São Paulo. Aqui ninguém conhecia nossa história, ninguém sabia do nosso passado. Cristina conseguiu um emprego de secretária na única clínica médica da cidade. O salário era mínimo, mas ela voltava para casa com um sorriso que eu não via há anos. As pessoas aqui são diferentes, ela dizia. Não se importam com marca de roupa ou modelo de carro. São reais. Mas eu ainda resistia. Cada manhã era uma batalha contra a depressão e a vergonha. Evitava olhar nos olhos das pessoas, temendo que alguma delas pudesse me reconhecer dos jornais, descobrir quem eu realmente era. Ou havia sido. O fundo do poço veio numa tarde de sábado. Estava limpando a quadra da escola para um evento no domingo, quando um grupo de ex-funcionários da minha empresa me encontrou. Eles haviam me procurado por todo lugar, seguindo pistas até esta cidadezinha. Queriam suas indenizações, seu dinheiro, sua dignidade de volta. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada. Palavras de ódio, acusações, ameaças. Eu não tinha como me defender. Cada palavra deles era verdadeira. No auge da confusão, um deles me acertou um soco no rosto. Caí sobre o lixo que estava recolhendo, o uniforme de zelador sujo de terra e sangue. Foi nesse momento, caído sobre sacos de lixo no pátio de uma escola do interior, que finalmente entendi o significado de tocar o fundo do poço. Não era sobre perder dinheiro, status ou poder. Era sobre perder a última gota de orgulho que me mantinha preso ao passado. Ali, com o rosto sangrando e o uniforme sujo, chorei. Não de dor física, mas de uma dor mais profunda. Chorei por cada pessoa que havia prejudicado, por cada sonho que havia destruído, por cada mentira que havia contado a mim mesmo sobre quem eu era. Os ex-funcionários, vendo meu estado, pararam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um deles, o que havia me dado o soco, estendeu a mão para me ajudar a levantar. Desculpe, ele disse, não viemos aqui para isso. Sentamos todos no meio da quadra e pela primeira vez realmente conversei com eles. Não como o ex-patrão, não como o empresário falido, mas como um homem quebrantado diante de outros homens feridos. Ouvi suas histórias, o impacto que minhas decisões tiveram em suas vidas, suas lutas para recomeçar. Quando eles foram embora, já era noite. Fiquei sozinho na quadra, olhando para as estrelas que em São Paulo nunca conseguíamos ver. O gosto de sangue na boca se misturava com um gosto diferente, o gosto amargo da verdade sobre mim mesmo. Naquela noite, voltei para casa transformado, não pela violência física, mas pela violência necessária de enfrentar quem eu realmente era. Cristina percebeu a mudança assim que me viu.
Não foram as marcas no rosto que a assustaram, mas algo em meus olhos que havia mudado. Sentei com minha família e, pela primeira vez, contei toda a verdade. Não só sobre a falência da empresa, mas sobre a falência moral que havia me consumido ao longo dos anos. Falei sobre o orgulho, a ganância, a arrogância que me cegaram. Pedi perdão não só pelas perdas materiais que os fiz sofrer, mas por ter sido um pai e marido ausente mesmo quando estava presente. Beatriz, nossa adolescente que tanto havia sofrido com a mudança, foi a primeira a me abraçar. Lucas veio em seguida. Cristina nos envolveu a todos em seus braços e ali, no chão da nossa pequena sala, choramos juntos. Não eram mais lágrimas de desespero ou vergonha, mas de algo diferente. Algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que pela primeira vez em muito tempo parecia com esperança. Na manhã seguinte, um domingo, acordei antes do sol nascer. Sentei-me na pequena varanda do nosso apartamento de zelador, observando o dia começar. Os primeiros raios de sol tingiam o céu de um dourado diferente do brilho do ouro que tanto me fascinara. Era um brilho que falava de recomeço, de possibilidades, de um tipo diferente de riqueza. Foi então que tomei uma decisão. Pela primeira vez desde que chegamos à cidade, aceitaria o convite para ir à igreja local. Não por obrigação, não por aparências, mas porque finalmente estava pronto para admitir que precisava de algo maior que eu mesmo para reconstruir não um império de concreto, mas uma vida de verdade. O fundo do poço, descobri, não é um lugar, é um momento. O momento em que finalmente paramos de cavar e olhamos para cima. E às vezes, só quando tocamos o fundo é que encontramos o fundamento sólido sobre o qual podemos reconstruir tudo novamente. Naquela manhã de domingo, o céu estava de um azul diferente. Vesti minha única camisa social, que sobrou dos tempos de prosperidade, já meio puída nos punhos, e pela primeira vez não me importei com sua aparência gasta. Cristina colocou um vestido simples, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que há muito não via. A igreja ficava na praça central da cidade, um prédio histórico com uma arquitetura que mesclava o antigo e o simples. Muito diferente das catedrais imponentes que eu costumava frequentar em eventos sociais em São Paulo. Na entrada, uma placa desbotada dizia "Bem-vindos", com letras já gastas pelo tempo. Chegamos cedo, mas já havia movimento. Pessoas simples chegavam a pé ou de bicicleta, trazendo suas Bíblias gastas debaixo do braço. Ninguém ali parecia se importar com marcas de roupa ou status social. Os sorrisos eram genuínos, os abraços verdadeiros. Uma senhora de cabelos brancos nos recebeu na porta. Maria, coincidentemente o mesmo nome da Dona Maria que nos ajudou em São Paulo. "Você deve ser o novo zelador da escola", ela disse com um sorriso acolhedor. "Estávamos esperando vocês." Escolhemos um banco no meio da igreja, nem tão na frente para chamar atenção, nem tão atrás para parecer que queríamos nos esconder. Lucas, ainda tímido, se agarrou ao meu braço. Beatriz, surpreendentemente, já conversava com algumas meninas de sua idade. O culto começou com uma música suave. Nada dos shows espetaculares que eu já havia presenciado em outras igrejas. Era apenas um violão, um teclado simples e vozes sinceras. A letra falava sobre quebrantamento e recomeço, cada palavra parecendo perfurar as últimas camadas de proteção que eu ainda mantinha em meu coração. Às vezes, Deus permite que percamos tudo para nos encontrar de verdade. O pastor começou sua mensagem. Não era um homem imponente, nem usava terno caro. Vestia uma camisa simples e falava com a sabedoria de quem conhecia não só a teoria, mas a prática da fé. Suas palavras eram como setas certeiras. Falou sobre o valor real das coisas, sobre como construímos nossas vidas sobre fundamentos errados,
sobre a diferença entre sucesso aos olhos do mundo e sucesso aos olhos de Deus. Cada frase ecoava em minha mente como se fossem escritas especialmente para mim. Em determinado momento, ele pediu que fechássemos os olhos para uma oração. Foi quando algo estranho aconteceu. Ali, no escuro voluntário das pálpebras fechadas, comecei a ver toda a minha vida como um filme. Não apenas os momentos de glória e sucesso, mas principalmente os momentos em que minhas escolhas haviam machucado pessoas. Vi os rostos dos funcionários que demiti sem pagamento, as famílias que perderam suas economias em meus empreendimentos falidos, os fornecedores que quebraram por causa das minhas dívidas. Vi minha própria família sofrendo as consequências do meu orgulho e ganância. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de autopiedade como antes, mas lágrimas de um reconhecimento profundo. Pela primeira vez, estava verdadeiramente arrependido, não apenas por ter perdido tudo, mas por quem eu havia me tornado no processo de conquistar tudo. O pastor fez um apelo. Alguém aqui hoje precisa de um recomeço, não um recomeço financeiro, mas um recomeço na alma. Minhas pernas tremiam, mas algo mais forte que meu orgulho me fez levantar. Quando abri os olhos, vi que Cristina também estava de pé, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Caminhamos até a frente, onde um grupo de pessoas nos recebeu com abraços sinceros. Não havia julgamento em seus olhos, apenas amor e acolhimento. O pastor colocou a mão em meu ombro e começou a orar. Suas palavras não prometiam prosperidade material nem sucesso imediato. Falavam de cura interior, de perdão, de um tipo diferente de riqueza. Foi ali, ajoelhado no altar simples daquela igreja do interior, que tive meu verdadeiro encontro com Deus. Não o Deus dos templos suntuosos que eu frequentava por aparência, mas o Deus que se revela aos quebrantados de espírito. Era como se um peso imenso estivesse sendo tirado dos meus ombros. Chorei como nunca havia chorado antes. Chorei pelo tempo perdido, pelos relacionamentos destruídos, pela pessoa que havia me tornado, mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez sentia que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando o culto terminou, várias pessoas vieram nos abraçar. Não eram abraços protocolares como os que eu estava acostumado no mundo corporativo. Eram abraços que transmitiam amor verdadeiro, aceitação incondicional. Uma senhora nos convidou para almoçar em sua casa. Outra ofereceu roupas para as crianças. Um senhor se ofereceu para me ensinar a fazer pequenos reparos, algo que seria útil no meu trabalho como zelador. No caminho para casa, caminhando pelas ruas quietas da cidade pequena, senti uma paz que não conseguia explicar. Beatriz segurava minha mão, algo que não fazia há anos, desde que entrara na adolescência. Lucas falava animadamente sobre os outros garotos que conheceu na igreja. Cristina caminhava em silêncio, mas seu rosto tinha uma serenidade nova. Em casa, sentamos todos à mesa para um almoço simples. Pela primeira vez em muito tempo, fizemos uma oração sincera antes de comer. Não eram palavras decoradas, nem frases feitas, mas um agradecimento verdadeiro pelo que tínhamos, que agora eu começava a perceber que era muito mais do que imaginava. Na segunda-feira, voltei ao trabalho na escola com um espírito diferente. As tarefas continuavam as mesmas: limpar banheiros, varrer pátios, consertar carteiras quebradas, mas algo havia mudado dentro de mim. Cada tarefa, por mais simples ou humilde que fosse, era realizada com um propósito diferente. Os adolescentes que antes faziam piadas começaram a notar a mudança. Um dia, um deles me procurou após a aula. Era um garoto que sempre via sozinho, com um olhar triste. "Senhor, Ricardo", ele disse hesitante, "posso conversar com o senhor?" Foi o início de muitas conversas que me fariam entender que meu trabalho ali era muito maior que simplesmente manter a escola limpa.
Na quarta-feira à noite, começamos a frequentar um grupo de oração na casa de um casal da igreja. Era um encontro simples. Algumas cadeiras dispostas em círculo na sala pequena, café coado na hora, biscoitos caseiros. Ali, ouvindo os testemunhos de pessoas simples, mas cheias de fé, comecei a entender o verdadeiro significado de comunhão. Uma noite, o dono da casa, seu José, compartilhou sua história. Ele havia sido alcoólatra por 20 anos, destruiu sua família, perdeu tudo. Mas Deus, ele dizia com os olhos marejados, Deus não desiste da gente mesmo quando a gente desiste da gente mesmo. Suas palavras tocaram fundo em meu coração. No domingo seguinte, o pastor me convidou para compartilhar meu testemunho com a igreja. Meu primeiro instinto foi recusar. Como eu, que havia causado tanto prejuízo a tantas pessoas, poderia falar sobre Deus? Mas algo dentro de mim dizia que era necessário, que minha história, por mais dolorosa que fosse, poderia ajudar outros que estivessem passando por situações semelhantes. Com o coração batendo forte, subi ao púlpito simples. Olhei para aquelas pessoas que em tão pouco tempo haviam se tornado uma família para nós e comecei a falar. Não o discurso eloquente do empresário bem-sucedido que eu costumava ser, mas as palavras sinceras de um homem quebrantado que estava aprendendo a recomeçar. Contei tudo, o sucesso, a ganância, a queda, o desespero. Falei sobre o orgulho que me cegou, sobre como construí minha vida sobre fundamentos errados. E falei sobre o encontro com Deus ali, naquela igreja simples, e como isso estava mudando tudo em minha vida. Quando terminei, havia muitas lágrimas na congregação. Não eram lágrimas de pena, mas de identificação. Descobri depois que muitos ali haviam passado por seus próprios vales de sombra, seus próprios momentos de quebrantamento. Minha história era, de certa forma, a história de todos nós. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada na escola. Era um dos ex-funcionários que havia me encontrado meses antes, aquele que tinha me dado o soco. Ele havia ouvido falar da minha mudança e veio ver com os próprios olhos. Conversamos por horas depois do expediente, sentados nos degraus da escola. Sabe, seu Ricardo, ele disse no final, eu vim aqui preparado para encontrar mais uma das suas manipulações. Mas o homem que estou vendo agora é diferente. Nos abraçamos antes dele ir embora e pela primeira vez senti o verdadeiro peso do perdão, tanto o de dar quanto o de receber. As mudanças começaram a se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Beatriz, que antes se envergonhava da nossa situação, agora participava ativamente do grupo de jovens da igreja. Lucas, que sofria com crises de ansiedade, encontrou paz e amigos verdadeiros. Cristina redescobriu sua paixão por ensinar e começou a dar aulas de reforço para crianças carentes. Nossa casa pequena de zelador, aos poucos, se transformou num lugar de encontros e comunhão. Às quintas-feiras, recebíamos adolescentes da escola para estudos bíblicos. No início eram apenas 2 ou 3, mas logo a sala estava cheia de jovens sedentos por algo maior que notas e aprovações. Um dia, recebi uma ligação de São Paulo. Era meu antigo advogado. Ele havia conseguido um acordo com alguns credores, uma possibilidade de recomeçar meus negócios em escala menor. Anos antes, teria pulado na oportunidade, mas algo havia mudado em mim. Agradeci, mas disse que precisava orar sobre isso. Naquela noite, ajoelhado ao lado da cama, tive uma conversa sincera com Deus. Não pedi por direção, pensando em dinheiro ou sucesso, mas em propósito. Pela primeira vez na vida, queria realmente entender qual era o plano dele para mim, não o meu plano para mim mesmo. A resposta veio de uma forma inesperada. No dia seguinte, um dos adolescentes que frequentava nossos estudos bíblicos me procurou em lágrimas. Seu pai havia perdido o emprego e eles seriam despejados. Sem pensar 2 vezes, ofereci o pequeno quarto extra que tínhamos em casa.
Cristina não só concordou, como já começou a organizar tudo para recebê-los. Foi então que entendi. Deus não havia me tirado tudo apenas para me ensinar uma lição. Ele havia esvaziado minhas mãos para que eu pudesse receber e dar algo muito mais valioso. O verdadeiro sucesso não estava nos empreendimentos que construí, mas nas vidas que agora poderia impactar. Comecei a dar aulas de empreendedorismo na escola como voluntário, não para ensinar como ficar rico, mas para mostrar aos jovens que é possível ter sucesso sem perder a integridade. Compartilhava não só as estratégias que deram certo, mas principalmente os erros que cometi e as lições que aprendi. A igreja me convidou para liderar um ministério de apoio a empresários em dificuldades. Não para dar conselhos financeiros, mas para mostrar que existe vida e propósito mesmo depois da falência. Homens que eu jamais imaginei que ouviriam minha história começaram a procurar ajuda, não do empresário bem-sucedido que eu fui, mas do homem quebrantado que eu havia me tornado. Cristina floresceu de uma maneira que me deixava maravilhado. Ela começou um grupo de apoio para mulheres que enfrentavam dificuldades financeiras, ensinando não só a economia doméstica, mas principalmente mostrando que nossa identidade não está no que possuímos. Em uma manhã especialmente significativa, recebi pelo correio uma carta de Dona Maria de São Paulo. Ela havia acompanhado nossa trajetória através de telefonemas ocasionais com Cristina. Suas palavras me fizeram chorar. Sempre soube que Deus tinha um propósito maior para sua vida, Ricardo. Às vezes precisamos perder o mundo para ganhar nossa alma. O encontro com Deus não resolveu magicamente todos os nossos problemas financeiros. Ainda vivíamos com simplicidade, ainda havia dívidas para pagar, ainda enfrentávamos desafios diários. Mas havia algo diferente agora, uma paz que transcendia as circunstâncias, uma alegria que não dependia de contas bancárias. Numa noite, sentado na varanda simples de nossa casa, observando o pôr do sol com Cristina ao meu lado, percebi uma verdade profunda. Eu nunca havia sido tão rico como agora. Não com a riqueza que o mundo reconhece, mas com algo muito mais valioso. A riqueza de uma vida com propósito, de relacionamentos verdadeiros, de uma fé que se provava real nas dificuldades. O encontro com Deus não foi um momento mágico que mudou tudo instantaneamente. Foi, e continua sendo, uma jornada diária de descobertas, de quebrantamento, de aprendizado. Cada dia traz seus desafios, suas tentações de voltar aos velhos caminhos. Mas cada dia também traz a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. Hoje, quando olho para trás, vejo que precisei perder tudo o que achava importante para encontrar o que realmente importava. O empresário bem-sucedido teve que morrer para que o homem de Deus pudesse nascer. E nesse processo, descobri que às vezes nossos maiores fracassos aos olhos do mundo podem ser nossas maiores vitórias aos olhos de Deus. Se me dissessem há 3 anos que eu encontraria a felicidade verdadeira sendo zelador de uma escola no interior, provavelmente teria rido com desprezo. Hoje, enquanto varro as folhas do pátio sob o sol da manhã, sorrio ao perceber como Deus escreve certo por linhas que nos parecem tortas. A transformação real começou a se manifestar nas pequenas coisas, no modo como passei a acordar agradecido pelo novo dia, independente dos desafios que ele pudesse trazer, na maneira como aprendi a olhar nos olhos das pessoas, não mais procurando o que poderia ganhar delas, mas o que poderia oferecer. Numa manhã particularmente significativa, estava consertando uma carteira quebrada quando um dos alunos se aproximou. Era Pedro, um adolescente que todos consideravam problemático. "Senhor, Ricardo", ele disse hesitante, "o senhor era rico antes, né?" Confirmei com a cabeça sem saber onde aquela conversa iria chegar. "Então por que o senhor parece mais feliz agora?" A pergunta daquele garoto de 15 anos
me pegou de surpresa. Sentamos ali mesmo, no pátio da escola, e compartilhei com ele não apenas minha história, mas principalmente o que havia aprendido sobre verdadeira riqueza. Pedro ouviu tudo em silêncio e, no final, revelou que seu pai estava enfrentando problemas com o alcoolismo desde que perdera o emprego. Naquela mesma noite, visitei a família de Pedro com alguns irmãos da igreja. Seu pai, um homem quebrado pela vida, encontrou não apenas ajuda espiritual, mas também apoio prático. A igreja o encaminhou para um programa de recuperação e eu pude compartilhar com ele as lições que aprendi sobre recomeçar do zero. As transformações foram se multiplicando como ondas em um lago. Cristina, que antes media sua felicidade pelo tamanho do nosso guarda-roupa, descobriu sua verdadeira vocação ensinando mulheres da comunidade a administrar suas casas com os recursos que tinham. Seu grupo de apoio cresceu e logo ela estava organizando oficinas de artesanato que geravam renda extra para famílias necessitadas. Beatriz, nossa filha que tanto sofreu com a mudança, floresceu de uma maneira extraordinária. Ela começou um projeto de apoio escolar para crianças carentes, usando nossa pequena sala como sala de aula improvisada. Ver nossa adolescente, que antes só se preocupava com marcas e status, dedicando suas tardes para ajudar outros, me enchia os olhos de lágrimas. Lucas, que havia desenvolvido crises de ansiedade durante nossa queda, encontrou sua cura ajudando outros. Ele começou um grupo de música com adolescentes da igreja, usando um violão velho que ganhamos de presente. Suas crises desapareceram completamente, substituídas por uma confiança que vinha não do que possuía, mas do que podia oferecer. Um dia, recebi uma visita inesperada. Era Carlos, meu antigo sócio dos tempos de construtora. Ele havia me procurado depois de passar por sua própria crise financeira. "Vim ver como você conseguiu", ele disse, os olhos revelando o mesmo desespero que um dia vi no espelho. Conversamos por horas e pela primeira vez pude ser para alguém o que Dona Maria foi para mim, um farol apontando para a verdadeira esperança. A notícia de nossa transformação começou a se espalhar. Outros empresários em crise começaram a me procurar, não para conselhos financeiros, mas para entender como encontrar paz em meio ao caos. Nossa casa simples se tornou um ponto de encontro para pessoas quebrantadas buscando recomeço. Com a ajuda da igreja, organizamos um ministério específico para empresários e suas famílias. Não prometíamos prosperidade financeira, mas oferecíamos algo muito mais valioso: a oportunidade de encontrar propósito em meio às perdas. Vi homens que, como eu, haviam construído suas vidas sobre fundamentos errados, encontrarem a rocha firme que só Deus pode oferecer. A transformação financeira também veio, mas de uma forma completamente diferente do que eu imaginava. Aprendi a viver com simplicidade e contentamento. Nossa casa pequena, que antes me envergonhava, tornou-se um lugar de acolhimento e multiplicação. A mesa simples da cozinha, tantas vezes compartilhada com pessoas em necessidade, tornou-se mais significativa que as mesas de reunião onde assinei contratos milionários. Começamos um projeto de horta comunitária no terreno vazio ao lado da escola. O que começou como uma atividade terapêutica se transformou em fonte de alimento para famílias necessitadas. Ver executivos de terno sujando as mãos na terra ao lado de pessoas simples da comunidade era um testemunho vivo de como Deus pode derrubar as barreiras que nós mesmos construímos. Um dos momentos mais marcantes dessa transformação aconteceu quando fui convidado para compartilhar meu testemunho em um congresso de empresários cristãos em São Paulo. Voltei à cidade grande, não mais como o empresário bem-sucedido que fui, mas como um homem transformado pelo poder de Deus. No palco, olhando para uma plateia de rostos que um dia foram meus pares,
Compartilhei não apenas minha queda, mas principalmente minha restauração. Falei sobre como Deus pode usar nossos maiores fracassos para a sua glória, como nossas perdas podem se transformar em ganho para o reino. Depois da palestra, uma fila de pessoas se formou para conversar comigo. Empresários, executivos, pessoas que por fora pareciam ter tudo, mas por dentro estavam tão vazios quanto eu estive. Pude compartilhar com eles não fórmulas de sucesso, mas o caminho para uma vida verdadeiramente significativa. Entre essas pessoas, reconheci alguns rostos, antigos credores, ex-funcionários, pessoas que havia prejudicado em minha ganância. Muitos vieram não para cobrar, mas para testemunhar a transformação que viam. Você está diferente, diziam. Seus olhos têm algo novo. Sim, eram os olhos de alguém que havia encontrado um tesouro que a traça não rói e a ferrugem não corrói. A verdadeira provisão de Deus se manifestou de maneiras que jamais imaginei. Não na forma de contas bancárias cheias ou carros de luxo, mas na multiplicação do pouco que tínhamos. O salário modesto de zelador, somado ao que Cristina ganhava como professora, sempre parecia esticar além do possível quando compartilhado com outros. Nossa vida se tornou um testemunho vivo de Mateus 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando paramos de nos preocupar com o que tínhamos ou não tínhamos, Deus começou a usar o pouco que tínhamos de maneiras miraculosas. Um exemplo marcante dessa provisão aconteceu quando soubemos de uma família que havia perdido tudo em um incêndio. Sem pensar duas vezes, abrimos nossa casa para eles. Eram 5 pessoas para acomodar em nosso pequeno espaço. Humanamente parecia impossível, mas Deus multiplicou não apenas o espaço, mas também os recursos. A igreja se mobilizou, vizinhos ajudaram e em poucas semanas aquela família não apenas tinha um novo lugar para morar, mas também havia encontrado esperança e fé. Suas crianças se juntaram ao projeto de reforço escolar de Beatriz, o pai encontrou trabalho através dos contatos da igreja e a mãe se tornou parte ativa do ministério de Cristina. Nossa transformação também impactou a escola onde trabalho. O que começou como um emprego de zelador se transformou em um ministério. Os adolescentes começaram a me procurar para conversar sobre suas vidas, seus problemas, suas dúvidas. O pátio que eu varria todas as manhãs se tornou um lugar de aconselhamento e oração. A diretora da escola, percebendo o impacto positivo, me convidou para criar um projeto de mentoria para alunos em situação de risco. Usando minha experiência como empresário e meu testemunho de transformação, pude alcançar jovens que estavam prestes a desistir não apenas da escola, mas da vida. Um desses jovens era Marcos, um garoto envolvido com drogas e pequenos crimes. Ele me procurou após ouvir minha história em uma palestra na escola. Se Deus mudou sua vida, ele disse, será que pode mudar a minha também? Hoje, 2 anos depois, Marcos não apenas está livre das drogas, mas lidera um grupo de apoio para outros adolescentes. A transformação atingiu até mesmo nosso relacionamento com o dinheiro. Aprendi a ser grato pelo pouco, a administrar com sabedoria, a compartilhar com alegria. As dívidas do passado ainda existiam, mas estabelecemos um plano de pagamento baseado não no medo dos credores, mas no desejo de honrar a Deus com nossa integridade. Mensalmente, separávamos uma parte de nosso modesto salário para quitar aos poucos os débitos antigos. Alguns credores, ao verem nossa mudança de atitude, reduziram os valores ou ofereceram condições mais favoráveis. Outros ainda mantinham sua posição inflexível, mas mesmo com estes, decidimos agir com honestidade e transparência. Nossa casa se tornou um centro de treinamento informal para famílias em dificuldades financeiras.
Cristina ensinava princípios básicos de economia doméstica, enquanto eu compartilhava lições sobre empreendedorismo ético e gestão financeira baseada em princípios bíblicos. Não éramos mais ricos em dinheiro, mas éramos ricos em experiência e em capacidade de ajudar outros. Uma das maiores provas dessa transformação veio quando recebemos uma proposta tentadora. Um empresário que conheceu nossa história ofereceu sociedade em um novo empreendimento. O retorno financeiro prometido era significativo, e anos atrás eu teria pulado na oportunidade sem pensar duas vezes. Desta vez, porém, Cristina e eu passamos uma semana em oração, buscando verdadeiramente a direção de Deus. No final, declinamos a oferta, não porque fosse errada em si, mas porque sentimos que nossa missão agora era outra. Nossa riqueza não estava mais em construir empreendimentos, mas em construir vidas. A verdadeira transformação se revelou também na forma como passamos a ver as provações. Quando nossa geladeira quebrou e não tínhamos dinheiro para consertar, em vez de desespero, experimentamos a provisão de Deus através da comunidade. Quando o teto da nossa casa começou a vazar durante uma tempestade forte, vimos irmãos da igreja se mobilizarem para nos ajudar no reparo. Cada dificuldade se tornou uma oportunidade de testemunhar o cuidado de Deus e a beleza da vida em comunidade. Nossa família aprendeu que a verdadeira segurança não está em contas bancárias ou investimentos, mas em relacionamentos fundamentados no amor de Deus. Beatriz, que antes sonhava em fazer faculdade no exterior, decidiu estudar pedagogia na faculdade local. Seu desejo agora é expandir o projeto de apoio escolar para outras comunidades carentes. Lucas, cujo sonho era ter um carro importado aos 18 anos, hoje economiza para comprar instrumentos musicais para o projeto com adolescentes. Nossa transformação alcançou até mesmo aqueles que um dia foram nossos maiores críticos. Antigos amigos dos tempos de riqueza que se afastaram durante nossa crise começaram a retornar, não atraídos pelo sucesso material, mas intrigados com a paz e alegria que encontramos em nossa nova vida. Uma dessas reconexões foi particularmente significativa. Alberto, que foi meu maior concorrente nos tempos de construtora, me procurou após passar por sua própria crise. "Você tem algo que o dinheiro não pode comprar", ele disse. Hoje, Alberto frequenta nossa igreja e participa ativamente do ministério com empresários. A transformação mais profunda, porém, aconteceu em meu coração. O homem que media seu valor pelo saldo bancário aprendeu a encontrar sua identidade em Cristo. O empresário que construía império terrenos descobriu a alegria de construir para o reino de Deus. O pai ausente, que compensava sua ausência com presentes caros, aprendeu o valor do tempo compartilhado e do amor demonstrado nas pequenas coisas. Hoje, quando olho pela janela do nosso apartamento simples, vejo uma riqueza que os relatórios financeiros não podem medir. Vejo uma família unida não por bens materiais, mas por amor verdadeiro. Vejo uma comunidade transformada pelo poder do testemunho. Vejo vidas sendo restauradas através de nossa história. Todas as manhãs, quando visto meu uniforme de zelador, lembro das palavras de Jesus. Aquele que quiser se tornar o maior entre vocês deverá ser servo de todos. A vassoura em minhas mãos se tornou um símbolo não de humilhação, mas de um tipo diferente de sucesso, o sucesso de servir ao reino de Deus. Nossa história não termina aqui. A transformação é um processo contínuo, uma jornada diária de rendição e descoberta. Cada dia traz novos desafios, novas oportunidades de demonstrar que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos em Cristo. Quando pessoas me perguntam se me arrependo de ter perdido tudo, respondo com um sorriso. Não perdi tudo, encontrei tudo o que realmente importa.
A falência que parecia um fim se tornou apenas o começo de uma história muito maior. Uma história de transformação que continua impactando vidas para a glória de Deus.